Começando a gravar. Pronto. Então, de novo, sou o professor Rogério, sejam bem-vindos, boa tarde. Então, a ideia principal aqui do nosso curso é dar uma base matemática, principalmente para os calouros que estão entrando na universidade, principalmente aqui do campus de Planaltina, mas a gente abriu para o público geral, né? Então, temos alunos inscritos aqui até de outro estado, de outros cursos da UNB, né, fora da UNB, alunos de escolas, né, adolescentes, jovens, adultos, todos estão convidados, né? Eu coloquei 250 vagas, que é o que essa plataforma permite, né? Aqui, esse programa Teams, se não me engano, até 250, tá bom? Não vai lotar, né? Pelo jeito, aqui nós temos 80 inscritos e 55 presentes nessa reunião de agora, né? Bom, então a ideia é essa, tá, gente? A ideia é dar aquela matemática bem básica, tá bom? Lá do sexto ano, do sétimo, umas pinceladas do oitavo, do nono, do ensino médio, tá bom? Então a gente vai pincelar alguns assuntos bem básicos mesmo, né? Então, se alguém de vocês aqui já fez cálculo 1, já fez cálculo 2, e está com a matemática aí na cabeça, vai achar um pouco sem graça aqui, tá bom? Aqui é mais para a gente treinar quem realmente esqueceu, quem precisa revisar toda essa parte da matemática bem elementar, lá do início, fração, números inteiros, tá? Essa é a ideia do curso, né? E principalmente dar uma base aí para os estudantes calouros da FUP, né? Quem é da FUP aqui da UNB, do campus FUP, provavelmente a gente vai se encontrar em algumas disciplinas, né? Não na turma de calouros. Na turma de calouros eu não estou ministrando aula, não. Mas em outros semestres, né? A gente pode se encontrar aí, tá certo? Então, eu vou passar a palavra aqui para o meu ajudante, o João Roberto. João, dá umas boas-vindas, por gentileza. Se quiser ligar aí a câmera. Bom, pessoal, boa tarde a todos primeiramente. É bom tê-los aqui conosco, né? Eu e o professor Rogério, a gente tem alguns projetos juntos aí já tem alguns anos. Como ele disse, esse curso é mais destinado para a gente reforçar alguns pontos da matemática básica, né? Que vão ajudar bastante para quem for fazer cálculo 1, cálculo 2, matemática 1, matemática 2, né? Também vai dar uma base bem legal, vai relembrar. E a intenção é ajudar vocês para vocês chegarem, né? Principalmente os calouros chegarem nesses cursos com uma base legal, já sabendo alguma coisa, não encontrarem tanta dificuldade. Isso aí, professor. Ok, vocês estão vendo aqui uns carrinhos, né? Esses carrinhos aqui, daqui a pouco eu vou explicar por quê que eles vão aparecer aqui durante a aula, tá bom? Vamos dar início. Eu vou primeiro informar vocês que nós vamos enviar os certificados depois para todos, só que a gente precisa que vocês enviem fotos dos exercícios que vamos passar, tá? Então, para a gente poder enviar os certificados, eu vou olhar a lista de presenças, né? Esse programa, aqui o Teams, ele já faz a lista de presenças automática, né? Depois do encontro, eu baixo a lista de presenças, ele faz isso de forma automática, só que eu vou pedir para vocês enviarem para um outro e-mail, né? Um e-mail que a gente criou, as fotos dos exercícios. Precisam estar certos os exercícios? Não, tá bom? A gente só vai olhar quem tentou fazer, e aí quem tentou fazer os exercícios e quem esteve presente, né? Uma porcentagem mínima aí de aulas, provavelmente 75% de aulas, né? E entregou os exercícios, a gente vai enviar o certificado. Lembrando, né, ao pessoal que vai estudar aqui na FUP,
vai fazer graduação aqui com a gente, já conta horas, já conta como horas complementares, porque tem umas horas complementares que são obrigatórias fazer, né? Horas extras, tá certo? No curso de Ciências Naturais, por exemplo, aqui da FUP, o aluno tem que fazer 210 horas extras curriculares, de cursos, de palestras, né? De eventos, escrita de artigos, tá bom? Então, esse curso aqui vai ter uma carga horária de 20 horas, já conta, né? Então, 210 menos 20, ó, já baixou para 190 horas, tá certo? O horário, tá, gente? É de 2 às 4. É de 2 às 4. Porém, de 4 às 6, eu vou contabilizar também, tá? Horas, porque eu vou imaginar que vocês estarão fazendo os exercícios, tá bom? Então, esse curso aqui vai ter uma carga de 20 horas, só que nós estaremos juntos durante 10 horas, entendeu? De 2 às 4, por 5 dias por 5 dias da semana, né? Mais um e-mail aqui. Tá bom? Então, o certificado terá 20 horas. Diga lá, Letícia. Professor, e para a galera do DACIM, vai contar essas horas complementares? Aí depende do curso. Por exemplo, o seu curso, qual é o seu curso, por gentileza? Estatística. Estatística. Eles exigem horas complementares? Sim. Exigem. Acredito que aí você tem que olhar o projeto pedagógico do seu curso, Letícia, e ver se esse curso é um curso possível, aceito por eles, entendeu? Porque eu acredito que sim. Eu acho que eu acho que todos os cursos, todas as graduações aceitam esse tipo de curso, tá? Aí, pelo SIGA, eu posso visualizar isso? Não entendi? Pelo SIGA que eu posso ver? Se eles aceitam ou não? Ah, não. Aí você pode perguntar para a coordenação do seu curso ou ver o projeto pedagógico do curso. O projeto Ah, pedagógico beleza. é um projeto pedagógico que tem no SIGA-A, eu acho, disponível. Ah, tá. Se não me engano, tem. Beleza. Obrigada. Nada. É isso. Aí, pessoal, vocês podem mandar um e-mail para os seus coordenadores de curso para perguntar se vale, né? Essas horas, essas 20 horas vão valer. Eu tenho quase certeza que todos os cursos aceitam esse tipo de evento, tá bom? Agora, por exemplo, se for uma aula de violão, né? Alguma coisa assim que não tem nada a ver, acredito que eles não aceitem. Beleza? Então, antes de começar, gente, mais alguma dúvida? Muito bem. Vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela, tá, pessoal? Vou mostrar aqui os arquivos que eu preparei para vocês, tá bom? E, assim, vocês podem estar tirando dúvida. Quem não puder acessar o chat, né? Quem não puder acessar o chat aqui, pode mandar e-mail, que eu estou lendo aqui, né, o e-mail na hora. Ou pode ligar o microfone e tá me interrompendo aí, beleza? Fiquem bem à vontade, né? Aqui a gente está tranquilo, num clima amigável, de conversa, tá bom? Eu vou compartilhar agora. Vou compartilhar minha tela cheia mesmo. Não vai ter nenhum problema com isso. Muito bem, então eu espero que todos estejam visualizando aqui esse arquivo PDF. E depois eu quero compartilhar também esses arquivos, né, João, para eles. Tá? Então, tá aqui nossa primeira aula de cálculo 1, né? Eu vou começar com uma curiosidade, né, gente? A matemática, a Professor, história... Oi, eu não tô vendo o arquivo PDF, o senhor tá compartilhando a tela só do Teams pra mim. tem alguém que está conseguindo enxergar a tela? Não, tá a mesma coisa dele, só o Teams mesmo. Só o Teams. time. Eu tô enxergando só o Teams Só- também. Ah, olha
Olha, interessante, peraí. Alguma coisa aconteceu, então. Vou tentar novamente. Agora sim, professor. Agora foi. Opa, obrigado. Engraçado, quando eu compartilhei a tela toda, não foi. Aí eu compartilhei só o PDF. Excelente, tá bom. Então, tá aqui, né, o curso de pré-cálculo, professor Rogério César, estudante João Roberto, nossa primeira aula de pré-cálculo. Então, primeiro vamos colocar aqui na tela algumas curiosidades matemáticas, né? A história da matemática está repleta de episódios interessantes, né? De eventos curiosos. Vamos ver aqui uma curiosidade antes do nosso encontro, tá certo? Que eu acho que vocês vão gostar. Bom, a equação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, nós sabemos que essa equação ela possui infinitas soluções inteiras positivas. Então, por exemplo, olha só, se o a for igual a 5, não é? 5 ao quadrado. Se o b for 3, 3 ao quadrado. Se o c for 4, 4 ao quadrado, essa conta bate, né? Essa conta fecha. 25 do lado esquerdo, 9 mais 16 do lado direito, né? 9 mais 16, 25. Então, essa é uma solução e existem infinitas soluções, tá bom? Essa equação aqui tem infinitas soluções. Você pode criar soluções, né? Para essa equação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado aqui. Como é que eu vou criar soluções, né? Simplesmente, tá, gente? Você escolhe dois números inteiros aqui, positivos, né? E depois você joga esses dois inteiros nessa conta que está aqui embaixo, nessas três formulazinhas. Entende? Com essas três fórmulas, você criou uma solução para essa equação aqui. Vamos chamar essa equação de equação pitagórica? Alguém aqui conhece Pitágoras? Só para saber. Já ouviu falar de Pitágoras? Sim, sim. Já? Muito bem. Então, Pitágoras foi um matemático ali antes de Cristo, né? Então, ele trabalhou com essa fórmula. E aí, vamos chamar então essa fórmula de fórmula pitagórica, tá certo? Então, como é que você cria uma solução para essa fórmula pitagórica, né? Você escolhe dois números m e n, por exemplo. Chutando aqui, tá, gente? O m igual a 7 e o n igual a 6, tá bom? Vamos substituir esses dois valores nessas três equações, tá? E vamos ver se vai ter uma solução da fórmula da equação pitagórica com esses números que eu escolhi. Bom, vou substituir primeiro nessa terceira equação aqui, ó. A igual a m ao quadrado mais n ao quadrado, tá bom? O m que eu escolhi foi o 7. 7 ao quadrado, 49. Tá aqui. O n que eu escolhi foi o 6, correto? Olha só, 6 ao quadrado, 36, né? E aí, somando, tá, gente? Ó, esse 49 que tá aqui embaixo, perfeito? Com esse 36 que está aqui embaixo, 9 mais 6 é 15, vai 1. 4 com 3, 7, 1, 8, 85. Então, o valor do A é 85. Esse Azinho aqui, ó, é 85. Então, já vou deixar aqui 85 ao quadrado da nossa equação pitagórica. E o B? O B vai ser 2 vezes M vezes N, não é? Então, o M que eu escolhi é 7. Lembra? Olha aqui o 7 é o que eu escolhi. O N que eu escolhi é o 6. Tá aqui. Então, vamos substituir aqui nessa fórmula do B, tá? João, faz a conta aqui para mim para achar o B. Olha só, 2mn, João, vamos lá. Opa, perdão, professor. Não, tranquilo, eu peguei você de surpresa aí. Tá, 2mn, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 6, 10, 60, 4, 88. 1085. Será que eu pus errado aqui? Não, 2 vezes 14,
14... Ah, não, perdão. 14 vezes 6, 60. Não é 88, não? 84. Ah, essa hora eu já tô com sono, não sei. Professor, não, que a gente tava preparando mais cedo, aí já viu. Vou pegar a conta feita aqui. João, aproveita e faz o C, então. Qual é o valor do C? Opa, só um momento, professor. Ah, não, tá, 84, tá certo. Eu que tô viajando, então. Tá, João, Eu tranquilo. que fiz errado aqui. Tá, o C, perdão, m ao quadrado menos n ao quadrado. M ao quadrado 49 menos 36. 49 Perfeito. menos 36, 13. 13. Então, João, qual é o valor do A, do B e do C que nós calculamos? Vamos lá. O C é 13, C é 13, o B é 84 o B é 84 e o A é 85. e o A é 85. Então, gente, olha só. Eu vou substituir o A por 85 nessa equação aqui em cima. Não é? Então, esse valor do A é 85, é só substituir. Olha só, 85 ao quadrado, já vou deixar aqui embaixo, ó. Então, olha só, essa parte aqui que eu estou pintando agora é a nossa equação pitagórica, né? A ao quadrado, tá aqui, igual a B ao quadrado, 84. Opa, o cachorro está latindo aqui. Mais C ao quadrado, né? O C é 13. Então, essa equação aqui nem precisa testar, né? Ela vai dar igual, entendeu? Vai bater também, vai fechar. Por quê? Porque nós substituímos nessas três fórmulas aqui o m e o n que nós escolhemos. Aí você fala, professor, mas qualquer m que eu escolher, se eu escolher o m igual a 20, e qualquer n que eu escolher, se eu escolher n igual a 18, e substituir nessas três fórmulas, para encontrar o a, para encontrar o b e para encontrar o c, e depois substituir na equação pitagórica, vai dar certo? Vai dar certo, tá bom? Vocês querem copiar essa parte? Essa parte aqui introdutória é mais uma curiosidade matemática. Vocês querem copiar por enquanto? Ou podemos seguir? Eu quero copiar. Pode copiar, não tem problema não. Eu queria que, apesar de esse PDF estar disponível, eu queria que vocês copiassem tudo que a gente faz aqui, né? Aí vocês podem copiar assim, sem copiar o texto todo, porque eu vou disponibilizar o PDF, vocês podem copiar só as fórmulas, pode ser? Os números. Oi? Pode dar print, né? Mas assim, esse PDF eu vou mandar para vocês, mas é importante copiar também algumas partes. Então, enquanto ela copia, gente, eu quero tirar dúvidas, tá bom? Certamente, alguns de vocês ficaram com dúvidas aqui nessa primeira parte. Podem perguntar. O João também ajuda a responder, né, João? Se eu não entender a dúvida, o João entende. Tamo aí, professor. Professor, Oi. eu cheguei um pouco atrasada porque meu telefone deu problema. A aula vai ficar gravada em algum lugar? Tô querendo disponibilizar ela, sim. Se vocês não se importarem, eu posso colocar no YouTube, na minha conta lá, e eu mando Seria o link. ótimo. Pode ser? Por favor. Tá joia. Vou fazer isso sim. Pode ficar tranquilo. Essa primeira parte aqui, a gente não entrou no assunto ainda. Eu tô dando uma curiosidade da história da matemática, primeiro, entendeu? Muito obrigada, professor. Desculpa. Não, tranquilo. Eu tô dando, assim, uma pincelada na história da matemática, só para a gente ter alguns conhecimentos históricos, né? Pode passar. Que ótimo. Uhum. Tá bom, pessoal? Então, olha só, esse A desse formato, o B nesse formato e o C nesse formato, sempre vai ser solução dessa equação aqui em cima, né? Da equação pitagórica, tá certo? Inclusive, olha só, se você pegar m ao quadrado mais n ao quadrado, substituir aqui, ó, vai ficar m ao quadrado mais n ao quadrado aqui em cima. Eu já coloquei aqui embaixo, olha só. A ao quadrado, deixa eu descer, igual a b ao quadrado, olha o nosso b aqui, né? 2mn, não é isso?
mais o C, né? E o C é m ao quadrado menos n ao quadrado, que está aqui em cima, já substitui aqui. Se você elevar ao quadrado essa expressão, elevar ao quadrado dessa outra expressão, elevar ao quadrado dessa outra expressão, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa do lado esquerdo e do lado direito. Isso prova que realmente essas três formulazinhas aqui, gente, ó, gera para nós infinitos trios pitagóricos, né? Infinitos trios pitagóricos, ou seja, infinitas soluções para essa equação maravilhosa aqui do meio, olha só. Essa equação aqui chamada equação pitagórica, né, de Pitágoras, tá certo? Então, elevando ao quadrado aqui, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? O quadrado do primeiro vai ser m à quarta, duas vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 2m ao quadrado, n ao quadrado, mais o quadrado do segundo. Do lado direito vai ser 2 ao quadrado é 4, mn ao quadrado está aqui. Agora nós teremos o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é m à quarta, menos duas vezes esse fator vezes esse, que está aqui embaixo, mais o quadrado do segundo, que está aqui. E aí, vocês vão ver que o lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito, o que prova que essas três fórmulas são, de fato, soluções da nossa fórmula pitagórica, né? Então, desenvolvendo aqui o lado direito, olha só, pessoal, esse termo, ele simplifica com esse. Então, do lado esquerdo, nem vou mexer, já está pronto aqui, ó. Vou deixar ele quietinho. E o lado direito, eu vou fazer uma operação. 4 menos 2 vai dar 2m2n2, está aqui no meio. O m à quarta não mexo, mais n à quarta não mexo. O lado esquerdo ficou igual ao lado direito. Então, está demonstrado, né? Está demonstrado aí que você pode, tá, pessoal? Você em casa depois, você vai fazer o seguinte, né? Você vai escolher dois números m e n quaisquer, em que o m é maior que o n, substituir aqui no C, no B e no A, vai calcular o A, o B e o C, como nós fizemos, e depois vai jogar na fórmula aqui, vai dar certinho. Você vai estar criando os seus trios pitagóricos, tá certo? Vocês vão ser os novos Pitágoras, né? Aí, criando os seus trios pitagóricos. Tá bom? E, observação, existe um teorema, né, que afirma que todo trio ou terno pitagórico ABC é primitivo. Primitivo é porque o máximo divisor comum entre eles é 1, não precisamos entrar em detalhes, tá? Então, todo trio pitagórico é dessa forma, né? Vai ser dessa forma aqui. O A é M2 mais N2, o B vai ser 2MN e o C vai ser M2 menos N2. Então, todo trio pitagórico tem esse formato. E aí, pessoal, para finalizar, né, essa primeira parte aqui do nosso encontro, eu vou falar o que aconteceu na história da matemática com esse trio pitagórico. Oi. A Júlia está com a mão levantada. Ô, Júlia. Obrigado, João. Diga aí. Pode falar. O João me lembrou aqui que eu não estou enxergando aqui o Teams, né? Pode falar. Júlia. A Júlia está lá criando o trio pitagórico dela, por isso que ela não está querendo falar com a gente. A gente não consegue escutar a Júlia. Tá, João? Aí você pode me interrompendo aí, tá? Qualquer coisa. Beleza. Então tá. Aí, pessoal, só para finalizar aqui, então, a nossa curiosidade da história da matemática, né? Que vem a parte melhor aqui. Então, vocês viram que aquela equação pitagórica, essa aqui, ó, ela tem infinitas soluções. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado tem infinitas soluções. Você mesmo pode criar usando essas três fórmulas, né? Você escolhe o valor do M, escolhe o valor do N, calcula A, B, C e cria sua própria solução para essa equação pitagórica. E aí, o que aconteceu em 1600 depois de Cristo? Um matemático que é bem famoso, né, até hoje, chamado Fermat, ele falou, olha, se eu pegar esse expoente 2 aqui e transformar em expoente 3, será que eu ainda consigo encontrar soluções? E se em vez de ser ao quadrado, for aqui A elevado a 4, B elevado a 4 e C elevado a 4, será que eu consigo soluções? Então, o Fermat,
aqui, né? Nessa época aqui de 1637, mais ou menos, um matemático da França, né? Então ele propôs essas novas equações aqui, mudando o expoente, né? Então vocês estão vendo aí que o expoente agora não é 2, o expoente pode ser 3, o expoente pode ser 4. Será que tem solução? E aí o que aconteceu? Essa pergunta que ele fez ficou martelando por anos. Os matemáticos, inclusive os matemáticos mais famosos assim depois dele, Gauss, né, Euler, Newton, né? Newton não tenho certeza, e Newton é da época dele, inclusive, é contemporâneo de Fermat. Então Newton não tenho certeza se ele mexeu com essa equação. Mas, então, assim, os matemáticos de então, né, a partir daí foram verificar se essas novas equações aqui teriam soluções, né? E essas potências podem ser 6, pode ser 7, pode ser 8, mas tem que ser iguais aqui, né? E aí o que aconteceu? O problema foi ficando famoso porque ninguém foi conseguindo resolver, né? O problema foi ficando internacionalmente famoso, até que em 1995, né? Muitos de vocês ainda não eram nascidos, mas alguns aqui provavelmente já eram nascidos nesse ano. 350 anos depois, um matemático que ainda é vivo, tá, gente? Eu não sei falar exatamente, né? Mas eu vou... Andrew Wiles, né? O inglês, tá certo? Ele finalmente resolveu, solucionou a questão dessas novas equações aqui para qualquer n, inclusive, não só para n igual a 3, para n igual a 4, para expoente igual a 5, pode ser expoente 6, expoente 7. E aí ele resolveu, né? E conseguiu provar, né, se essas equações têm solução ou não. O que vocês acham? Vocês acham que essas equações têm solução ou não têm solução? Vamos abrir para opiniões aqui, né? Alguém conhece essa história? Eu acredito que tem, assim, um chute, né? Quem falou? O Vinícius, eu. Ô, Vinícius. Pois é, você viu que quando o expoente é 2, a gente viu que tem infinitas soluções, não é? A gente viu aqui em cima, ó. O trio pitagórico tem infinitas soluções. Agora, e com o expoente 3, expoente 4, né? O Vinícius acha que tem solução sim, porque com o expoente 2 tem, por que com o expoente 3 não teria, né? Sim, Alguém eu mais? acredito que o expoente de A, B e C sendo igual, eu acredito que tenha. Tem a solução, né? É. Quem falou? Gisele. Gisele. Alguém mais quer, tipo, chutar ou já conhece a história e quer revelar para nós aqui, né? Ou só números pares, não sei. Porque aqui é o seguinte, o que a gente está procurando? A gente está procurando soluções que sejam números inteiros, né? E sejam números positivos maiores do que zero. Então, assim, igual você falou, pode ser. A gente pode pensar a princípio em números pares, ou misturar par com ímpar, né? A gente não sabe aqui. Alguém mais quer sugerir algum palpite? Eu também, professor. Eu acho que dá sim. Quem é? Ana Clara. Ana Clara, muito bem, Ana Clara. Pois é, esse problema ele foi tendo, assim, os matemáticos durante anos, aí eu vou contar mais ou menos a história aqui bem rapidinho para a gente finalizar essa parte. Eles não, na verdade, assim, na mão, fazendo a conta à mão, eles não foram capazes de encontrar a solução para essas equações, entendeu? Então eles foram substituindo valores aqui, ó, e foram substituindo, e quando surgiu o computador, né, antes aqui de 95, já tinha computador, eles colocaram o computador para trabalhar e não achava solução para essa equação aqui de cima, não achava solução para essa equação de baixo, não achava solução para essa equação. Eles falaram, poxa, mas quando o expoente é 2, tinha infinitas soluções. Agora que aumentou o expoente uma unidade, ou duas, ou três, não tem solução nenhuma. Eles não conseguiram encontrar, não conseguiram. E aí, eles começaram a achar que não tinha solução nenhuma. Né? Eles foram substituindo valores enormes aí, milhões, bilhões, né?
E não tinha solução, não estava encontrando. Só que o que estava faltando? Estava faltando provar ou que tinha alguma solução para um número bem grande lá, que ainda não foi testado, ou que uma prova, um argumento matemático que prove que não tem solução, né? E aí, 358 anos depois, né, já para acabar o suspense aqui dessa história, né, o Andrew Wiles, ele surpreendeu o mundo todo, né, inclusive saiu nos jornais na época, tá, gente? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar, tem foto, né, saiu no jornal. Ele surpreendeu o mundo e conseguiu provar, né, que, de fato, essas equações, por incrível que pareça, não tem solução nenhuma. Então, assim, números inteiros positivos, né? Se você pensar em números inteiros positivos aqui, ó, não vai ter solução. É claro que se você pensar no zero, né, ó, se você colocar número 1 aqui, ó, e o número 1 aqui, e aqui 0, aí tem, né? Que, olha, 1 igual a 1, né? Aqui vai zerar. Mas, assim, pensando em soluções positivas, entendeu? Ó? Então, pensando em soluções maiores do que zero, esse matemático da Inglaterra, que ainda é vivo, ele provou um teorema que ficou 350 anos, né? Esse teorema aqui é o teorema de Fermat. Se vocês colocarem depois, mais tarde, no Google, vocês podem colocar o último teorema de Fermat, né? Porque Fermat foi um matemático francês em que ele encontrava soluções de vários teoremas, outros teoremas ele não conseguiu provar, e aí, com o passar dos anos, os matemáticos foram provando os teoremas dele, menos esse. Então, esse aqui foi o último teorema de Fermat. Foi o teorema que mais tempo durou, né, sem demonstração. Então, em 95, esse matemático conseguiu provar. Então, o resumo da história, não tem solução. Só para expoente 2. Muito bem. Se eu fosse chutar, eu chutaria igual vocês, né? Claro que tem solução, né? Essa aqui vai ter solução, essa aqui também vai ter solução, vai ter solução também. Mas, infelizmente, não tem. Bom, então, pincelada aqui essa parte da história da matemática, eu vou entrar aqui no assunto que eu coloquei lá no plano de ensino, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Eu não sei se eu coloquei em algum lugar lá o nosso conteúdo, né? Eu acho que eu coloquei. Lá no sistema conteúdo. Então, a gente vai estudar assim, ó, funções, tá certo? Vamos começar hoje com as funções afins, né? As funções afins são também aquelas polinomiais do primeiro grau, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para alguém de vocês se manifestar aí para fazer uma leitura desses primeiros parágrafos. Quem gostaria de ler esse primeiro parágrafo aqui? Algum corajoso, uma corajosa? Só ler, não vai explicar nada. Oi? Quem é? Professor, eu posso tentar, mas eu não sei se eu... Quem está Não sei. falando? Ana Clara. Ô, Ana Clara, então vamos lá. Pode ler aqui esse parágrafo aqui. São funções do tipo y igual a f de x igual a ax mais b com a diferente de zero. Exemplos. Isso. Suponha que y seja igual à posição do móvel em metros. Y é um número real. É um número real? Isso. Qual que é? X é igual a tempo em segundos, vírgula. X tem que ser maior do que zero. Tá certo? Isso. Então, o y é a posição e o x é o tempo. Pode continuar. Professor, meu irmãozinho tá fazendo barulho. Não tem problema não. Pode ler, vai. Tudo bem. Encontre os coeficientes angular e linear da função abaixo. Faça o gráfico. Interprete os coeficientes. Qual a posição do móvel no instante que x é igual a 0? E em x igual a 5? E em x igual a 2 segundos? Em qual instante a posição é igual a menos 2 metros? Metros. E igual a 7 metros. Simule a trajetória do móvel no eixo horizontal. Esqueci seu nome. Eixo horizontal? Esqueci seu nome agora. Ah, é Ana Clara. Ana Clara.
Muitos alunos, né, professor? Isso. Pode ir. Perdão, pode ir. Y igual a f de x, igual a 3x menos 9. Y Pronto. igual... Pode ler? Obrigado. Que isso? Obrigado, Ana Clara. Certíssimo. Então, olha só. Ela leu aqui, né, o enunciado, tá bom? Esse y aqui é a posição do móvel numa linha horizontal e o x é o tempo. Então, vamos lá. Primeiro, encontre os coeficientes angular e linear, né? Da função aqui polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, é só comparar com a função aqui, ó. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, né? Então, nós temos aqui já, olha só, o a seria o 3, é o coeficiente angular, e o b seria aqui o 9 negativo, né? Menos 9 é o coeficiente linear. Muito cuidado, hein? Esse a, gente, é só o número 3, não leva o x junto, tá certo? É só o 3 aqui. Tá bom? Então, a primeira parte, olha só. Encontre os coeficientes angular e linear, já encontramos. Alguma dúvida que nesses coeficientes, o a e o b? Fiquem à vontade, podem perguntar. Tranquilo. Quem falou? Professor, você disse que o y na verdade, o f de x era qual que é o tempo? O f de x ou o y? Ah, tá, entendi. É assim, ó. O x sozinho é o tempo, entendeu? É o tempo. O f de x é a mesma coisa de y, que é a posição. Ah, entendi. Entendeu? Que É ele tem isso. a posição angular e linear, né? Então, o f de x, ó, esse parênteses aqui não é vezes, né? Esse f de x é a mesma coisa de y. Então, assim, tanto faz eu falar posição y ou posição f de x. Agora, esse x, aí já é outra coisa. Esse x aqui é o tempo. Tá bom? Tá certo? Tudo certo. Tudo bem? O a é o 3, o a é o número que multiplica o x, né? É o 3 aqui. E o b é o que a gente chama de termo independente. Independente porque não tem variável aqui junto com ele. Menos 9, né? Muito bem. Agora eu vou fazer o gráfico, né? Para fazer o gráfico... Professor, Oi. eu não entendi muito bem qual é a função de representar o y como f de x. Tem alguma função? Não, é porque a gente pode representar pela letra y ou por essa expressão aqui, ó. Por que a gente representa por f de x às vezes e às vezes representa por y? Porque é mais fácil representar só por y. Porém, a gente também representa por f de x só para deixar claro no problema que essa função aqui da direita é uma função que depende de x, ó, da variável x. Por exemplo, se aqui fosse t, aqui dentro seria t, né? Então, dentro desse parênteses, está indicando qual é a variável que a sua função depende. Depende da variável x. Entendi, obrigada. Né? Então, assim, tem que se acostumar, tá, gente? Tem que se acostumar tanto escrevendo y ou escrevendo só f de x, entendeu? Então, por exemplo, se escrever só isso aqui, ó, por exemplo, só essa parte aqui, ó, aí estaria perfeito também, entendeu? Ou assim, tanto faz, tá? Vamos nos acostumar com essas duas formas de escrever. E aí é importante, sabe por quê? Olha só, por exemplo, se eu quiser que o x seja 8 segundos, você coloca o 8 aqui dentro primeiro, ó, 8, e coloca o 8 aqui depois no lugar do x, multiplicando 3. Então fica 8 vezes 3, entendeu? Aí você está calculando f de 8, né? F de 8 seria 3 vezes 8 menos 9. Perfeito. Agora o gráfico, aqui é o seguinte, ó. A gente escolhe 2 pontos, porque esse gráfico vai dar uma... Oi, pode falar. Tem uma mão levantada no chat.
Pode falar. Ah, era a minha que eu esqueci de abaixar, eu acho. Perdão. Tá, joia, então tranquilo. Se vocês quiserem, assim, interromper falando também, pode, não tem problema não, tá certo? Tá bem tranquilo, né? Nosso encontro aqui tá de boa. Professor, você pode subir um Oi. pouquinho para eu copiar? Posso? Só um pouquinho, só para eu ver o título aqui. Aqui assim? Só mais um pouco. Ah, o título aqui do encontro, né? É isso, é funções afins, pronto. Não, tranquilo. Funções afins, ou também são chamadas de polinomiais do primeiro grau. Tá bom, tá. Obrigado, Tui. Nada. Eu vou fazer esse exercício, aí eu vou passar para o João fazer alguns exemplos, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Ó. O coeficiente A é 3 ou é 3x? Ele é 3. Muito bem. Não leva o x, hein? Então, para você detectar o A, é só o 3. Perfeito. Olha, para fazer o gráfico, eu vou escolher dois valores para x e calcular o y e jogar os pontinhos no gráfico, tá bom? Eu vou estar sempre trabalhando com o primeiro x igual a 0, tá, gente? Então tá, se o x for 0, vamos olhar aqui então, ó. Olha aqui na nossa tabela, ó. X do lado esquerdo, 0. Vai ser o ponto onde o gráfico toca o eixo y, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Aí eu vou substituir o x por 0 aqui, ó, gente, ó. Então, digam aí, quanto que é 3 vezes 3 vezes o 0? Quanto que é 3 vezes 0? 0. 0. E 0 menos 9? Menos 9. Menos 9. Menos 9. Então, veja só. Esse é o primeiro ponto, ó. O x é o 0, o y menos 9. Toda vez que o x é 0, significa que o seu ponto está no eixo y, está em cima do eixo y, entendeu? Aí eu vou fazer aqui, ó. Cadê? Ah, tá. É porque... Vou abrir de novo. Mas assim, esse primeiro ponto, como x eu escolhi como sendo 0, entendeu? Então esse primeiro ponto, ele vai estar acima, bem no eixo y, né? Ele vai estar localizado no próprio eixo y. Aí o outro x, você até poderia escolher um outro x qualquer, entendeu? Só que eu vou escolher um x especial, que eu chamo de raiz, né? Eu vou escolher o x igual a 3 aqui embaixo. Vocês estão vendo que eu vou escolher o x igual a 3 de propósito? Por que eu vou escolher o x igual a 3 de propósito? Vou explicar. Porque esse 3 é a raiz da função. Aí como é que eu encontro a raiz? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o... Ah, porque não está aparecendo aí para vocês, né? Mas eu já vou mostrar o gráfico, tá? Espera aí. Só um minuto. Pronto. Ah, tá. Eu vou mostrar agora aqui o gráfico primeiro. Tá, vocês estão conseguindo enxergar minha tela toda? A tela do computador? Sim. Eu acho que sim. Sim, sim. Ah, tá, agora sim. Aqui, ó. Eu vou abrir os dois arquivos. Juntos, né? Então, vocês viram que eu coloquei o primeiro ponto aqui, gente, ó. Esse ponto vermelho. Porque, olha só, vamos pensar. O x não é 0 e o y deu quanto? Ó, o y deu menos 9. Então, pense nessa primeira linha, tá? Ó, x0, y menos 9. Aí, vocês têm que pensar assim, ó. Toda vez que o x for 0, esse ponto vai estar em cima do eixo y. Em qual lugar? No menos 9. Entendeu a regra? Então, a regra é essa, ó.
Se o x que você escolheu é 0, o ponto vai estar em cima do eixo y, mas em qual altura? Na altura menos 9. Menos 9. Então, por isso que eu fiz o gráfico aqui, ó. Esse ponto, entendeu? Então, esse primeiro ponto aqui, ó, x0, y menos 9, está em cima do eixo y. Aqui o eixo y aqui, ó. Mas em qual lugar? No y menos 9. Tá claro esse ponto? Alguma dúvida ao colocar esse ponto no gráfico? Podem, assim, perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem. Agora eu vou marcar esse outro ponto, gente, ó. Esse outro ponto aqui, ele está exatamente em cima do eixo x. Por quê? Porque eu escolhi um x especial, que eu já sabia que ia dar em cima do eixo x, que é uma raiz. Que nesse caso é o 3. Por quê? Olha só, como é que a gente acha uma raiz, né? Você pega a nossa função inicial aqui igual a 0, entendeu? Então você pega essa função aqui, ó, 3x menos 9. Coloca igual a 0. Aí eu queria que vocês copiassem essa parte aqui, pelo menos, ó. Pelo menos essa parte aqui, né? Vocês podem copiar agora no caderno, porque é importante você escrever isso, entendeu? E isolar o x aqui para achar a raiz. Entendeu? Ó, 3x menos 9 igual a 0, então 3x vai ser 9, né? Quando você somar o 9 dos dois lados, aqui embaixo, aqui à esquerda vai zerar, e aqui vai dar 0 mais 9, 9. Aí esse 3 que está multiplicando, eu vou dividir os dois lados por 3 agora, né? Então, dividindo por 3 aqui vai ficar só x, dividindo por 3 aqui vai ficar 9 terços. Quando você divide o de cima pelo de baixo, vai dar 3. Então, esse x, gente, assim, você pode até escolher outro x, igual a 4, para substituir na função, entendeu? X igual a 5. Mas eu escolhi essa raiz aqui, entendeu? De propósito. Eu calculei a raiz primeiro para achar esse x aqui, ó. Por que que eu fiz isso, hein? Por que que eu quis encontrar essa raiz aqui primeiro para escolher essa raiz? Alguém pode, assim, tentar chutar por que que eu escolhi essa raiz para o meu x? Eu não entendi a pergunta, professor. Tá, é porque assim, ó, eu estou fazendo gráfico, então eu estou escolhendo dois pontos. Eu estou escolhendo x igual a 0 e estou escolhendo x igual a 3, né? Para fazer o gráfico, entendeu? Minha pergunta é a seguinte, por que que eu escolhi o x igual a 3 aqui? Não o x igual a 4, x igual a 5. Poderia ter escolhido x igual a 4, poderia ter escolhido x igual a 5, entendeu? Mas por que que eu quis esse 3 aí? Porque 3 vezes x, 3 vezes 3 igual a 9, né? E menos 9 vai dar 0. Sei. Quem respondeu? É o Rafael aqui. Rafael, tá certo. Porque é exatamente o que vai zerar o y, estão vendo? Porque quando você substitui o 3 na função, cadê a função? Eu devia ter colocado a função aqui pertinho, né? Aqui a função, gente, ó. 3 vezes 3, 9. Entendeu? Menos 9, 0, ó. E aí, quando o y é 0, esse ponto vai estar onde? No eixo x. Né? Então, o que a gente acabou de perceber, pessoal, para fazer gráficos? Olha só. Quando o x é 0, o ponto está onde? No eixo y. Em qual altura? Na altura menos 9. Agora, quando o y é 0, o ponto vai estar onde? No eixo x. Então, quando o y é 0, o ponto está no eixo x, está no outro eixo. Em qual altura? No eixo x igual a 3. Então, está aqui o gráfico, olha só. Vou colocar o gráfico mais embaixo. Gráfico aqui mais embaixo. Opa! Acho que é aqui. Aqui eu acho que fica bom para vocês verem. Olha só. Opa, aqui. Então, vocês estão vendo esse ponto aqui, ó, x igual a 3, y 0. Aí, o ponto, como o y deu 0, entendeu? Eu quero que vocês entendam isso, ó. Quando o y deu 0, o ponto está onde? No eixo x.
Né? Aqui, ó, o ponto está no eixo X. Mas em qual região? No X igual a 3. Aí você tem 2 pontos e liga por uma reta. A princípio, essa reta tinha que, digamos assim, extravasar aqui para a esquerda também, pessoal, ó. Mas, nesse caso, esse X aqui representa o tempo, né? É o tempo desse móvel que está se deslocando. Então, o tempo é positivo, maior ou igual a zero. Então, X aqui, ó, de zero em diante. Por isso que eu não quis continuar a reta aqui para a esquerda, né? Então, vamos lá. Dúvidas sobre esse exercício. Vamos ter muita calma, muita paciência para tirar todas as dúvidas desse exercício, que eu sei que tem. Tá bom? Sei que tem bastante dúvidas. Quero que vocês falem. Vamos lá. Dúvidas ao encontrar esse primeiro ponto. Dúvidas ao encontrar esse segundo ponto aqui. João, quer comentar alguma coisa sobre esse exercício? Não, acho que tá tudo certo. Tudo que tinha que ser falado, acho que tá ok. Professor, Oi. por que a gente coloca um 9 negativo que está na vertical e não na horizontal? Ah, então, olha só, ótima pergunta. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu só posicionar aqui o gráfico. Uhum. Tá bom? Tudo bem. Porque assim, ó, eu escolhi o x igual a zero, não foi? Sim. X igual a zero. Aí eu substituí na função, ficou 3 vezes 0 menos 9, que deu menos 9 no y, não foi? Aham. Aí você pensa assim, ó, é Ana Clara, né? Ana Ana Clara, Clara. decorei já. Então, Ana Clara, ó, toda vez que o x for zero, o seu ponto vai estar no eixo vertical. Ah, Entendeu? Aqui, ó, no menos 9, nesse caso, né? Aqui, ó, tá vendo? Por que o ponto está no sim. eixo vertical? Porque o x é zero. Essa é a regra. Ó, se o x é zero, o ponto vai estar na vertical, nesse eixo aqui. Entendi. Obrigada, professor. Nada. E aí, Ana Clara, olha só. O outro ponto, o y que deu zero. Ah, Aí, é verdade. aí o ponto vai estar onde? No eixo horizontal, aquele aqui, ó. É verdade, professor. Obrigada. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Olha só, essa dúvida dela é a dúvida que eu sempre encontro. Eu já dou aula aí há mais de, vou nem falar quantos anos, né? Décadas. E essa é a dúvida, tá? Sempre tem. Então vocês podem perguntar de novo, é normal. Quem quiser que eu repita essa parte, o João também pode me ajudar. Às vezes a linguagem do João aqui é mais simplificada do que a minha. Professor, Oi. Matheus Bispo aqui. Se o x for igual a zero ou maior, ou se ele for igual a zero, que ele vai se encontrar no eixo horizontal? No vertical, olha só, se o x for igual Vertical? a zero, ó, se o x for igual a zero, o ponto vai estar igual a zero só, entendeu? Se o x for igual a zero, aí o ponto vai estar bem aqui, ó, no eixo vertical. Nesse Tá caso, ok, obrigado. nada. Nesse Tá. caso aqui, no menos 9. Entendeu? Sim. Tá bom? Mais alguma pergunta antes de passar para o próximo? Professor, Oi. então quando x é igual a zero, o ponto sempre vai estar no eixo y. Perfeito. E quando y for igual a zero, o pontinho vai estar sempre no x, no eixo x. Isso. Só para mim ver se eu entendi. Isso. Quem perguntou? Letícia. Letícia. Letícia, esse era o objetivo que eu queria chegar. Entendeu? Que vocês entendessem isso. Tá certo? Professor, Oi. caso o valor de x não seja igual a zero ou o valor de y não seja igual a zero, os pontos eles vão estar
do outro lado do eixo? Eles vão estar... Olha, tá vendo a setinha aqui, ó? Eles vão estar sobre a reta vermelha, só que nesses pontinhos que eu estou mostrando, nesse pontinho aqui, olha só. Nesse outro, tá entendendo? Nesse outro aqui. Entendi. Entendeu? Mas sempre na mesma reta. Eles estão todos alinhados. Tá bom? Quem perguntou? Foi Gisele. Gisele. É isso, entendeu, Gisele? Então eles vão estar aqui. Quem mais, gente? Ó, essas dúvidas são muito importantes, tá? Todas as Professor, dúvidas. Diga. eu tenho uma pergunta que eu acho que talvez seja meio nada a ver. Mas assim, a área formada entre os eixos do gráfico e a reta que a gente traçou com x igual a 0 e y igual a 0 é um triângulo retângulo. Isso vai sempre acontecer ou essa é uma coincidência? Vai sempre acontecer, por quê? Porque a gente está trabalhando com a função chamada função afim. E essa função afim, ou polinomial do primeiro grau, o gráfico dela é sempre uma reta. Então, sempre vai ser ali a hipotenusa do triângulo. Você está certo, tá? Entendi. Tá bom? Agora, é claro, se você tiver uma função, né, em que aqui está x ao quadrado, por exemplo, aí o gráfico não vai dar uma reta, né? Vai dar uma parábola, vai dar uma curva diferente da reta. Mas nesse nosso primeiro assunto, né, nessa função aqui, sempre vai dar um triângulo, tá? Perfeita observação, tá bom? Aqui o gráfico, ó. Bom, observações, né? O B, lembra que o B é o coeficiente linear que deu menos 9? Ele tem uma interpretação interessante aqui nesse gráfico. Ele vai ser sempre essa altura aqui, gente, ó. O B, o valor do B, né, que está aqui na função aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Esse B sempre vai ser o valor de encontro do gráfico com o eixo Y. E o A é 3. Ah, aqui, gente, cuidado, hein, pelo amor de Deus, não vai confundir esse 3 aqui, porque eu fiz aqui de uma forma perigosa, foi até culpa minha aqui, esse perigo aqui de confusão, tá? Peço desculpa. Olha só, esse 3 aqui, ele não tem a ver... Esse A igual a 3 nem sempre vai ser esse 3 do gráfico, tá bom? Tá claro isso? Fiquem atentos, tá, gente? Eu posso ter feito isso aqui. Eu peguei um exemplo que coincidiu, tá? Nesse caso aqui. Mas esse 3 aqui não coincide com esse A igual a 3, tá bom? Nem sempre vai ser o mesmo, tá? A interpretação desse A igual a 3 são duas. Primeiro, vai ser a tangente desse ângulo aqui. Tangente desse ângulo. Mas isso aqui a gente não vai ver agora, tá? Só para dar uma pincelada. E esse A, por ser positivo, significa que a reta é crescente. Entendeu? Essa reta aqui é crescente para a direita, olha só. A função é crescente. Então, essa reta tem um aspecto crescente para a direita. Toda vez que esse A aqui for positivo. Aí eu vou baixar aqui para mostrar. Oi. Tá me escutando agora? Quem tá falando? Júlia, aqui levantou a mão bem no início. Oi, Júlia. Tô Eu sim, consegui pode falar. consertar meu microfone. O 3 que tá mostrando aí no gráfico é, na verdade, a raiz, né? Isso, é raiz. Tá. E o menos 9, a gente achou como mesmo que tá mostrando no tá. gráfico? O menos 9 é porque, assim, ó, esse menos 9, você encontra ele toda vez que você coloca x igual a 0 aqui na tabela. Aqui, ó. Aqui, Saquei, professor. Obrigada. Beleza? De nada. Então é isso. Esse valor é boa lembrança. Esse valor aqui sempre você encontra quando você troca o x pelo 0. Aí vai dar um ponto bem em cima do eixo y. Pode ser aqui, pode ser aqui. Pode ser aqui em cima. Tá bom? Pode ser uma reta assim, né? Dependendo da questão. Opa, pode ser uma reta, né? Uma reta assim, pode ser uma reta assim, pode ser uma reta assim. São várias possibilidades. Então, aquele valor do A, que nesse caso é 3 aqui, ó. Né? Ele indica o seguinte, ó, se o A é positivo, que é o nosso caso, né? O A é 3, então a função é crescente. O que significa função crescente? Significa que se o x aumenta, o y também aumenta.
E a reta possui uma inclinação positiva, de aspecto crescente para a direita. Então, a reta cresce para a direita, assim. Agora, se num exercício, né, o A for negativo, então a função é decrescente. Então, a reta tem aspecto assim, ó, decrescente para baixo. Ou seja, nesse caso em que o A for negativo, significa o seguinte, que se o x aumenta, o y vai diminuir. Né? Uma variável aumenta, a outra diminui. Tá? Uma segue o oposto da outra. E a reta possui inclinação negativa de aspecto decrescente para a direita quando o A é negativo. Outro exercício que foi perguntado aqui, tá, gente? Olha só. Qual é a posição do móvel no instante x igual a zero? A posição é a letra y. Não podemos esquecer disso nesse exercício. Né? Então, a posição é y. Então, ele quer saber o valor do y quando x for 0 segundos. Entendeu? Então, troca o x pelo 0. Vai multiplicar por 3. Vai dar 0 aqui primeiro, né? Primeiro multiplica, depois soma, subtrai. Então, quando ele perguntar a posição do móvel, você tem que encontrar o y, tá certo? Se ele perguntar o tempo, aí você encontra o x, mas ele perguntou a posição do móvel. Então, menos 9 metros, né? Exatamente. Tá certo? Alguma dúvida nessa primeira... Professor, Oi. deve menos 9 metros, né? Porque Isso, ele posição. porque ele encontrou Y? Isso. Mas se ele tivesse encontrado se o valor não desse menos 9, ia ficar entre x e y, né? O ponto? Ah, não, de toda forma... Ah, entendi isso que quer dizer. Ó, de toda forma, a resposta aqui seria y. Por exemplo, se o x for 1, aqui vai dar o quê? Menos 6, né? Menos 6. Esse menos 6 continua sendo y, entendeu? Mas olha só, no gráfico, né? Você quer saber no gráfico, né? Olha só Isso. no gráfico. Se o x for 1, vou até fazer aqui para você o ponto. Olha só, quando o x for 1, o y é quanto que eu falei? Menos 6, né? Substituir aqui, ó. 3 vezes 1, 3, tá certo? 3 menos 9, menos 6, né? Menos 6. Olha onde vai estar o ponto. Vai estar bem aqui, ó. Entendeu? Então, se ele tivesse perguntado aqui outro valor de x, você teria outro ponto aqui, por exemplo, ou mais em cima, entendeu? Mas ele estaria nessa reta. Tá certo? Certo, certinho. Tá bom? Aí você olha, ó, no rumo desse ponto, você sobe verticalmente aqui, vai dar no x igual a 1 aqui, ó. X igual a 1, né? Foi o x igual a 1 que eu substituí aqui, né? Se fosse 1. E se você olhar aqui na horizontal, ó, menos 6, que é o y. Então, o x é 1 e o y menos 6. x1 e o y menos 6. Aí ele faz outra pergunta, né, gente? Ó, e se o x for 5? Aí substitui o x por 5, olha só, 15 menos 9, né? Aqui vai dar 15, concorda? Não é isso? Então, olha só, o x é 5, o y é 6, né? O x é 5 e o y é 6. Aí você vem aqui no gráfico e vamos ver, né? Cadê o ponto x5, y6? Entendeu? Ó, x5 tá aqui, ó. Aí sobe lá para o y6, aqui, ó. Sobe, tá aqui o ponto, ó. Lembrando, né, de novo, que os pontos, eles têm que estar alinhados, entendeu? Nessa reta aí. Eles não podem sair dessa reta, né? Você não pode ter um ponto aqui, ó, por exemplo, aqui em cima, não existe. Né? Eles têm que estar em cima dessa reta aqui. Aí eu pego o ponto, olha só, x5, y6, né? Ó, x5, y6. Tá lá o ponto. Ou seja, no instante 5 segundos, o objeto já está aqui, ó, aos 6 metros distantes da origem. Dessa origem aqui, né? No rumo do 6. Bom, se o x for 2,
Se o x for 2... Alguém quer explicar essa conta aqui para nós? Já está explicado aqui, ó. Já está escrito. Alguém quer explicar essa conta aqui para gente? Pode ler e falando, por gentileza. Quem é o corajoso, a corajosa? Se o x for 2, como é que faz essa conta aqui? Vou pedir para o João, então. João, você pode fazer essa conta aqui para nós? Ok. Quando x é 2, né, com a nossa equação sendo 3x menos 9. Bom, onde for x, eu vou substituir por 2, então vai ficar 3 vezes 2 menos 9. Vou fazer a multiplicação, 3 vezes 2, vai dar 6. E agora a subtração. 6 menos 9. Vou conservar o sinal do maior, que no caso é o 9, então vai ficar menos. E 9 menos 6, 3. Então, menos 3. Então, nosso ponto x vai ser 2, o nosso ponto y vai ser o 3. E o ponto no gráfico vai ficar em cima da reta desenhada da função, onde o número 2 e o número 3 se encontram. Ah, isso mesmo. Ó. O x igual a 2 se encontra no y menos 3, né? Esse ponto aqui. Alguma dúvida nessa conta? Nesse passo? Nenhuma pergunta? Professor? Oi. Professor? Oi. Não seria nessa conta, não. Mas eu... Oi, tá me ouvindo? Pode falar. Não seria nessa conta, minha dúvida. Seria, o senhor falou que para a gente encontrar a posição, a gente tem que encontrar o y, certo? Isso. E o x? Então, aí nesses exercícios que eu fiz, o x ele deu aqui, ó. Ele já deu. Aí eu só substituí. Não, eu digo assim, para a gente encontrar o x, seria a posição, o tempo, essas coisas. A gente encontrar o x foi exatamente o próximo exercício. Você já antecipou aqui o próximo exercício. Tá bom? Ah, tá. Beleza. João, pode fazer esse próximo exercício aqui para nós? Ok. Pergunta agora em qual instante a posição é igual a menos 2 metros. Então, ao invés de a gente substituir o x, que é o tempo, nós vamos substituir o y, que é o espaço. Né? Então, vamos ficar com menos 2, que é igual a 3x menos 9. Aí embaixo a gente fez a troca, né, inversão para ficar mais organizado, direitinho. E agora vamos agrupar os termos iguais. Né? Menos 9, que está subtraindo, vai para o outro lado somando, onde há uma subtração, né? Menos 2 mais 9, que vai ser igual a 7, então 3x vai ser igual a 7. E agora a gente precisa isolar o x. Para isso, o 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo o 7. E aí a gente encontra o nosso instante, né? O tempo em que o móvel está em espaço menos 2 metros. Então, vocês perceberam, gente, que o João fez o seguinte, e a pergunta da colega, ó, foi exatamente a pergunta da colega. Tirou o y e trocou por menos 2 no lugar do y agora. Então, aqui onde tinha y, colocou menos 2. Aí depois ele só trocou aqui, ó, a ordem, né? Assim, só inverteu a ordem para poder isolar o x mais fácil. Vamos colocar esse ponto no gráfico, inclusive, né? Como é que eu coloco esse ponto no gráfico? Ó, o x deu 7 terços, entendeu? Então, eu vou colocar aqui 7 terços, né? E o y deu menos 2. O y é menos 2 porque ele já deu aqui, né? Então, tá aqui o ponto, ó. Esse pontinho aqui, ó.
João, pode fazer... Pessoal, dúvidas nesse exercício aqui que a colega perguntou? Agora, ele deu a posição, né? Olha só. E pediu o tempo X. Tá bom? Podem interromper, tá? Tirar dúvida. João, pode fazer a próxima, enquanto isso o pessoal vai pensando aí nas dúvidas. Ok, e agora quando o espaço for igual a 7 metros. De novo, a gente vai usar a nossa equação, e onde for y, vamos substituir por 7. Bom, então temos que 7 é igual a 3x menos 9. Houve a inversão da ordem, né, para ficar mais fácil para isolar o x. Então, agora o menos 9, que está subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então, temos que 3x é igual a 7 mais 9. O resultado dessa soma é 16, então 3x é igual a 16. E agora, para isolar o x, a gente vai pegar o 3 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 16 dividido por 3 vai ser nossa resposta, né? Nosso tempo em segundos, né? Que vai ser igual a 5,33. João, como é que eu faria aqui no gráfico? O ponto XY. No gráfico. Agora, como a gente sabe o nosso x, né? Que é 16 dividido por 3. E o nosso y, que é 7. E a gente vai marcar lá a nossa reta no encontro desses valores lá no gráfico. Isso, bem esse ponto aqui, tá, gente? Ó, o x é 16 terços, né? 5,33333. E o y exatamente igual a 7. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? João, pessoal, tem mais um exemplo aqui. Esse aqui eu vou deixar para depois. Vou deixar para revisão da aula de amanhã. Eu vou só mostrar para vocês agora aqui o que eu fiz aqui, o carrinho andando, para vocês verem como funciona isso na prática, né? Alguma dúvida por enquanto? Esse aqui. Ó, então, o que está de vermelho é o gráfico da função. E agora eu vou pensar o seguinte, eu pus um carrinho aqui, ó. Vocês estão enxergando esse carrinho azul? Sim. Sim, vamos colocar ele para andar, né? Colocar a gasolina nele, a gasolina está barata, vamos aproveitar que a gasolina está barata e vamos colocar ele para andar. Tá cara, né, na verdade. Então, agora vamos abstrair um pouco, hein? Abstraiam e pensem que esse eixo horizontal agora é o Y, tá? Ou seja, esse menos 9 aqui, ó, eu vou reproduzir aqui no eixo horizontal. Então, o carrinho começa onde? No menos 9. Lembra? O menos 9 vai subindo, né? Ó. À medida que o gráfico vai se desenvolvendo aqui para a direita, o Y vai subindo para o zero e depois vai ficando positivo. É o que acontece aqui com o nosso carrinho. Vou colocar lento aqui. Então, à medida que o ponto do gráfico está andando, ó, o carrinho está fazendo esse movimento, né? Só que é um movimento só de ida, tá? Vou colocar só de ida aqui. Ó, ele começa no menos 9 e vai andando. À medida que o tempo vai passando, ó, o y vai aumentando. Agora, vamos ver algumas coisas. Por exemplo, quando nesse aqui, ó, pronto. Quando o x foi exatamente 3, onde que está o carrinho? Quando o tempo é 3 segundos, olha só. Quando o x é 3 segundos, onde que está o carrinho? No y0. Imagina agora que esse eixo x é o y, né? Então, é só olhar lá, ó. Quando o x é 3, olha só. Quando o x é 3, vamos ver ali. Lá em cima. Aqui, ó. Quando o x é 3, olha só. Lembra dessa tabela? Olha só, quando o x é 3, o y é 0, ó. x3, y0. Ou seja, no instante 3 segundos, ele está na posição origem, né? Foi o que eu quis mostrar aqui. Ai, meu Deus. Aqui.
Foi o que eu queria mostrar aqui, ó. No instante 3 segundos, a posição dele é o y0. Imaginando agora, tá, pessoal, que esse eixo horizontal aqui é o y, tá bom? Então, o carrinho faz esse movimento à medida que o tempo passa, né? João, eu vou pedir para você... você quer fazer o próximo exemplo aqui dessa apostila ou você quer fazer o exemplo da sua apostila aí, João? Tanto faz. Professor, eu decidi que os exemplos aqui da apostila aqui a gente tinha conversado, são mais para treino de construção de gráfico, né? Não são tantas interpretações de problema. Tá, então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para você explicar esse segundo exemplo aqui, pode ser? Pode, deixa eu... É PDF aqui, né? E aí os exemplos que você fez, nós vamos fazer na próxima aula a título de revisão, entendeu? Tranquilo. Então, vamos lá. 2. Pode ler aí, João, e fazer para nós. 2. Pessoal, vai copiando aí, tá? Porque aí vocês vão fazer alguns exercícios para casa, né? Que são bem semelhantes. 2. Suponha que y é igual à posição do móvel em metros, sendo y um número real qualquer. X, o tempo em segundos, onde x é maior que zero. E a nossa função y f de x vai ser igual a menos 2x mais 1/5. Encontre os coeficientes, faça o gráfico, interprete os coeficientes, e agora vem a pergunta. Qual a posição do móvel no instante x igual a zero? E em x igual a 1/2 segundo? Em qual instante a posição é igual a 1/6 de metro? Simule a trajetória do móvel no eixo horizontal. Aí, primeiro, vamos encontrar os nossos coeficientes angular e linear. Né? O angular é o número que acompanha o x, nesse caso, menos 2. O sinal vem junto, tá? Não desce só o número, o sinal também vem. E o nosso coeficiente linear vai ser o b, que é o 1/5. Agora o gráfico y f de x, que é igual a menos 2x mais 1/5. Bom, os nossos pontos, né, x, y. Quando x é zero, né, o gráfico toca o eixo y. Então, a gente vai pegar a nossa função e onde for x, a gente vai substituir por zero. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 1/5. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 1/5, 1/5, ou então 0,2. A nossa raiz vai ser igual a 1/10, né? 0,1. E o y vai ser igual a 0. E como achar a raiz, né? A gente pega a nossa função e iguala a 0. Primeiro, nós pegamos o menos 2x mais 1/5 igualamos a 0. Passamos o menos 1/5 para o outro lado, né? Se ele está somando aqui, ele vai passar para o outro lado. É negativo, né? Subtraindo. Multiplicamos os dois lados por menos 1, né? Para a gente deixar o nosso coeficiente aí, o 2x positivo. Após isso, o que nós fazemos? Nós vamos passar esse 2 para o outro lado dividindo. Tá? Então, esse 2 vai ficar 1/5 dividido por 2. Em divisão de frações, a gente vai conservar a primeira fração, no caso o quinto, e multiplicar pelo inverso da segunda, que no caso seria 1/2, né? Que é a troca do 2, né? do numerador e denominador. E fazendo essa multiplicação, né? Numerador com numerador 1 vezes 1, e embaixo 2 vezes 5, que vai ser 10, então 1/10. Eu tenho uma dúvida. Sempre tive essa dúvida. Tipo, quando que eu sei que eu vou poder usar essa mágica de multiplicar tudo por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo? A gente utiliza quando o 2x, o número que acompanha o x, né, ou então o x, ele está negativo, que a gente quer ele positivo. Então, como a gente quer ele positivo, a gente vai multiplicar ele por menos 1. E como isso é uma igualdade que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então, por isso que a gente vai multiplicar os dois lados por menos 1. Isso. Tá bom, obrigada. A minha vontade é sempre multiplicar tudo por menos 1, porque eu odeio números negativos. Exatamente. É mais difícil trabalhar com negativo, com certeza.
aqui pode acontecer de, no final, o x ser igual a um número negativo. Pode acontecer, por exemplo, x igual a menos 4, x igual a menos 8, aí, aí tem que deixar, claro, né? Mas o objetivo é que... Por que a gente multiplica por menos 1? É para poder isolar o x completamente. Aqui está completamente isolado. Se tivesse um menos aqui, ele não estaria isolado completamente, né? Ele estaria acompanhado de um sinal. Então, para isolar ele completamente, tem que tirar esse menos. E aqui à direita, depois, aí não importa. Se aqui for positivo, fica positivo. Se for negativo, fica negativo, né? Então, o objetivo, é igual o João falou, é isolar o x aí completamente. João, só volta aqui na tabelinha e explica então agora a tabela de novo, já que nós já encontramos a raiz. Ok. A raiz aqui deu quanto? 1/10, né? 0,1. Nossa raiz. E o nosso y, ele também, se a gente for fazer substituição lá, 1/10 na conta, né, vai ficar menos 2 vezes 1/10, que vai ficar menos 2/10 mais 5. Se a gente simplificar, vai ficar menos 1/5 mais 1/5, que vai ser igual a 0. Então, por isso, nosso y vai ter o valor de 0. E só complementando o que o João falou, toda vez que você escolher a raiz aqui, do lado direito, automaticamente vai ser 0 no y. Muito bem, João. Deixa eu pôr o gráfico aqui para você explicar para nós. Acho que é essa aqui. Tá, pode explicar, João, o gráfico aí. Bom, primeiro a gente vê que a nossa reta ela mudou a inclinação dela, né? Como a função é negativa, ela também muda a inclinação da reta, né? Como a gente viu, ela estava crescendo para a direita, agora ela está descendo para a direita. Os nossos pontos que a gente marcou, ela cruza o eixo x exatamente na raiz, né? Que a gente achou, 1/10. E 1/5 está exatamente quando o x tem um valor de 0. Aí o ponto lá em cima no eixo y, 1/5. Isso. Aí, só lembrando também, toda vez que o x for 0, o ponto vai estar onde? No eixo? Y. Y, tá aqui, ó. Quando o x é 0, o ponto vai estar no eixo y, né? E quando o y é 0, olha só. Quando o y é 0, tá aqui, o ponto vai estar no eixo x, que é esse ponto aqui. Né? Então, se o x é 0, o ponto vai estar aqui no eixo y. Agora, se o y for 0, o ponto vai estar no eixo x, né? Aí, se nenhum dos dois for 0, o ponto vai estar onde? Vai estar alinhado aqui nessa reta. Muito bem. Vamos lá, João. Tá aqui o gráfico, né? A interpretação de b igual a 1/5. Interpretação de b igual a 1/5 é a altura onde o gráfico toca o eixo y. Aqui, né? Sim. Pode continuar. A interpretação de A igual a menos 2. Primeiro, é a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal. Segundo, se A for maior que 0, for positivo, então a função é crescente. Isto é, se x aumenta, y também aumenta. E a reta possui inclinação positiva, de aspecto crescente para a direita. Se A for menor que 0, negativo, então a função é decrescente. Isto é, se x aumenta, y diminui. E a reta possui inclinação negativa de aspecto decrescente para a direita. Agora, que é o nosso caso, né? Nosso caso, o A é negativo, que é menos 2. Então, o aspecto dela, ó, é de cair para a direita. Tá bom? Vamos lá. Pode continuar agora. Próximo exercício aqui. Próxima pergunta. Qual a posição do móvel no instante em que x é igual a 0 segundos e em x igual a meio segundo? Bom, primeiro quando x é igual a 0, substitui ele na nossa equação, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 1/5. Menos 2 vezes 0, 0, então vai sobrar só 1/5 de metro, né? E nossa próxima questão, quando x for
O meio, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma multiplicação. Vamos ficar com menos 2 vezes 1 meio. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ser menos 2 vezes 1 e 1 vezes 2. Vamos ficar com menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1, mais 1/5. A partir desse momento, a gente tem que tirar MMC, né? Que nesse caso aqui, nosso MMC está fácil, vai ser o 5. E como é que a gente descobre os números que vão no numerador ali, né? Naquela soma ali, né? Que nós temos, na subtração que nós temos. Nós vamos pegar o nosso MMC que a gente descobriu, 5, e vai dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Então, nesse caso, 5 dividido por 1 vai ser 5, depois 5 vezes menos 1, menos 5. Nosso próximo caso, né, a gente mantém um sinal de positivo lá embaixo, a gente desce ele, e vamos pegar o nosso 5 e dividir pelo 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vamos ficar com menos 5 mais 1. Fazendo essa subtração, vamos ter menos 4/5, ou então menos 0,8 metros. Pessoal, qualquer dúvida, podem, né, interromper aí o João. Enquanto isso, João, podemos continuar. Aí o pessoal pode ir interrompendo aí. Beleza. E agora a gente vai mudar um pouco, né? Quer saber agora, em vez de dar o tempo, ele nos deu só o espaço. Então, em qual instante a posição é igual a 1/6 de metro? Então, onde for y, eu vou colocar 1/6 e vou tentar descobrir o x. Né? Fazendo substituição, faço a inversão da ordem, né? Para ficar mais ajeitado, mais fácil para isolar o x. Vou pegar 1/5 que está somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. Então, vamos ficar com 1/6 menos 1/5. Embaixo vou repetir o menos 2 e vou fazer essa subtração aí. Subtração com denominadores diferentes. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na última conta. Vou tirar MMC de 6 e de 5, nesse caso vai ser 30. E vou dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Então, 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 1, 5. Desse sinal de negativo, a gente mantém. Depois, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Então, vamos ficar com a subtração 5 menos 6. Então, nós temos que o nosso menos 2x vai ser igual a menos 1/30. E agora, para a gente, né, isolar nosso x completamente, a gente vai multiplicar os dois lados por menos 1, né, já que é uma igualdade, para a gente deixar nosso x positivo. Então, a gente agora vai ficar com 2x, que é igual a 1/30. E para isolar o x, eu vou passar esse 2 para o outro lado, dividindo. É o mesmo caso que a gente encontrou em um exercício anterior, né? Vamos acabar com 1/30 vezes 1 meio, que vai dar 1/60. Então, 0,01666 segundos. Pessoal, dúvidas nesses exercícios? Perguntas? Gabriel, que entrou aí, da FUP. Qualquer pergunta, qualquer dúvida? Fazendo um feedback no caso da função para fins representativos, a gente vai ter o plano cartesiano e os resultados obtidos sempre serão em cima da reta, considerando que a reta pode mudar de posição em alguns momentos. Isso. Agora, para fins de resolução dos números ou do que aparecer, a gente vai ter as ordens das operações e as peculiaridades das operações com frações, como inversão, mínimo múltiplo comum. É isso no caso, né? Isso. Ok. Obrigado, professor. Nada. E João, Roberto. O mesmo. Nada. Tá, outra coisa, esses exercícios aqui, ó, vou pedir para vocês fazerem, eu e Roberto,
Vocês vão enviar para esse e-mail, tá, gente? Eu vou mandar um e-mail para vocês, tá? Explicando, não se preocupem. Mas eu vou mandar um e-mail para vocês explicando, então, o que vocês vão fazer, tá certo? Vocês vão fazer alguns exercícios, né? Aí vocês vão mandar para esse e-mail aqui, ó. Nós criamos esse e-mail para esse curso, né? Porque se for por meu, aquele meu e-mail lá eu uso para tudo, né? Da minha vida lá da UNB, né? De trabalho. Então a gente criou um e-mail só para vocês enviarem os exercícios. Vocês podem mandar a foto, a gente vai dar uma olhada na foto, vai dar uma olhada na lista de presença e vai marcar a presença para vocês, tá bom? Não vai ter nota, assim, o certificado não depende da nota, não depende se vocês acertaram a questão. Depende da presença e se enviou a foto, as fotos com os exercícios. A princípio, o João Roberto preparou vários exercícios também. Ele vai fazer amanhã no início da aula, tá bom? Com a título de revisão, né? Então, eu vou passar para vocês fazerem para casa, valendo presença, né? Para o certificado, esse exercício 3, que é exatamente a mesma coisa, tá? Porém, eu troquei a função, né? E troquei aqui os valores, é a mesma coisa. E a mesma coisa que o exercício 4. Então, são 2 exercícios que vocês vão tirar foto e enviar para nós, tá bom? Aqui também, né, eu apenas troquei a função e troquei aqui os valores, as perguntas são as mesmas, as coisas são as mesmas, tá bom? Professor, a respeito da apostila, o senhor vai enviar para a gente hoje, para fazer os exercícios aí? Vou enviar a apostila hoje, daqui a pouco, né? Quando a gente encerrar aqui, vocês vão receber o e-mail com a apostila e com os exercícios para fazer. Oi. Falar. A gente tem até que horas para enviar os exercícios? Ah, boa pergunta. A ideia é que vocês enviem até amanhã, meio-dia, né? Pode ser? Ah, tranquilo, é porque como você tinha falado sobre imaginar que a gente faria os exercícios, né, depois das 4 horas até as 6 horas, achei que tinha que enviar até 6 horas. Ah, tá. Não, Não necessariamente. A gente vai dar um prazo maior, tá bom? Ok. Professor, Oi. qual o nome do seu canal no YouTube? Eu posso passar aqui. Por favor, que eu vejo sua aula de novo para fazer as atividades. Tá, eu vou tentar. O vídeo é longo, né? Então, assim, eu acho que vai demorar um pouquinho para colocar ele. Mas eu vou tentar fazer isso hoje. Obrigada. Nada. Aí eu mando por e-mail, pode ser? Eu mando o link junto com a apostila. Obrigada. Nada. Pessoal, então é isso. Eu queria fazer um truque, porque assim, matemático com vocês, não vai dar tempo, vou deixar para amanhã. Eu quero fazer as nossas aulas terem... Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou do truque, né, que você vai fazer, e uma vez eu estava numa exposição científica, e aí tinha um grupo de estudantes de matemática da UNB, né? Do PET de matemática. Aí eles estavam fazendo diversos truques lá. Tinha até um que eu fiquei curiosa para poder saber qual é o nome do objeto, que é um que a gente... Travou você. E tem 3... Tô travando. Dá para me ouvir? Agora sim. Assim, é um que a gente troca de posição, tipo uma rodelinha, assim, um círculozinho. São 3 círculos. Aí a gente tem que trocar eles de posição. Só que ele tem um número certo de movimentos. Por exemplo, eles ficam todos embaralhados e a gente tem que trocar ele de lugar, colocar todos na ordem. Só que ele tem um número mínimo de movimentos que você tem que fazer para poder conseguir deixar eles na ordem. Desculpa o barulho.
Esse eu não lembro se eu... Esse eu não tô lembrado desse truque. Ele é um objeto bem legal. Eu queria saber o nome, eu não lembro. Não é a Torre de Hanoi, não? Eu acho que é. Ele parece uma torrezinha que você tem que montar a torre. Ela fica embaralhada do lado e eu acho que são 3. Não, é esse não, né? É isso. É esse aí, sim. Ah, sim. Aí, quanto mais peças, maior o número de movimentos que você tem que fazer para poder deixar ele posicionado, não é? De uma forma correta. Tem um número mínimo de movimentos, que é 2 elevado a n, menos 1, né? Então, por exemplo, aqui tem 3 discos. Então, é 2 elevado a 3 menos 1, dá 2 elevado a 3 é 8, menos 1, 7. Então, no mínimo, 7 movimentos para você transportar, né? 7 movimentos. Aí, vamos tentar aqui, ó. 1. O grande não pode ficar em cima do pequeno, né? 1, 2, 3. Aí, o grande eu mudo, né? A base. 4, 5, 6, 7. Transportei com 7 movimentos, que é o mínimo, que é 2 elevado a n, depois menos 1. Sendo que o disco grande não pode ficar em cima do pequeno. É sempre o menor disco tem que ficar em cima do maior, e você vai transportando usando essas regrinhas aqui, né? Você pode transportar para cá também. Aí, transportar para cá é só fazer isso aqui. Todos com 7 movimentos. É a Torre de Hanoi. Isso aqui é bem interessante mesmo. Tem muito a ver com matemática. Eu ia fazer um truquezinho, vou fazer para amanhã esse truque. Diga, Marcelo. Marcela, desculpa. Oi, é isso mesmo. É que eu queria comentar, professor, que eu fiz a matrícula nessa turma logo antes da aula. Então, não sei como o senhor tem acesso aos e-mails, mas só para conferir que pode ter outras pessoas além de mim que só fizeram a matrícula agora, né? Que a matrícula extraordinária é até dia 13, se eu não me engano. Então, provavelmente vão ter outros alunos chegando também. Dia 13? É. Não, acho que eu coloquei só até hoje. Ah, então ok. Aonde você viu que é dia 13? No e-mail que eu recebi da coordenação do curso, falou que era até dia 13. Mas eu acho que é diferente, porque eu sou da UNB da Biologia e essa matéria é da FUP, né? Eu cadastrei aqui no sistema. Não, calma aí. Acho que a Marcela está tratando a gente como uma matéria. Esse aqui é um mini curso, só essa semana, depois acabou. Ah, entendi. Não, mas aí o professor já vai ter acesso ao meu e-mail, né? Sim. Ah, ok, obrigada. Acabei de olhar aqui, Marcela. Acabei de te aceitar aqui. Grata. João. Foi isso mesmo que você falou. É porque isso aqui não é uma matéria, né? Não é uma disciplina. É um curso de extensão, é independente das matrículas da UNB, entendeu? Ah, sim, entendi. Grata. Tá. Mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Professor, Diga. só para confirmar, os slides vão ser enviados pelo e-mail? Vou mandar por e-mail, junto com as questões e junto com o link do YouTube, onde vai estar essas nossas aulas. Beleza, fechado. Mais alguém? Então, gente, é isso. Diga. Pode falar. Então, tá joia. Então é isso. Vocês entenderam a ideia do curso, então? Vocês viram que assim, é bem básico. É bem assim, mostrando o MMC mesmo, mostrando multiplicação de números inteiros, divisão de fração, como o João bem frisou nos exercícios. É bem a base, né? A ideia nossa é essa, tá certo? Sim, é ótimo. Sim, é muito bom e bem didático também. Gostei bastante. Tô gostando, na verdade.
Obrigado. Professor, Oi? deixa eu te perguntar, o exercício precisa ser por escrito ou pode ser digitalizado? Ah, é melhor por escrito, tá? Tá, beleza. Pode ser? Pode sim, obrigado. Mais alguma questão, alguma dúvida? Então tá certo, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou aqui no e-mail, né? Vocês podem tirar dúvida assim durante o dia, amanhã de manhã. Eu vou estar lendo o e-mail o tempo todo, né? Vocês podem tirar dúvidas também depois, tá certo? Aí são 20 horas, né, que vocês vão receber, porque a gente está imaginando que essas outras 2 horas agora vocês vão estar estudando a matéria e tirando dúvida com a gente, tá bom? Então aguardem o próximo e-mail e nos vemos amanhã. Diga lá, Natasha. Eu não sei se alguém já falou e eu não prestei atenção, mas por onde que a gente envia as atividades? Ah, tá. Eu vou pedir para vocês mandarem para o outro e-mail, entendeu? É um e-mail pré-cálculo FUP, acho que é isso, né, João? Precálculofup@gmail.com. Isso, precálculofup@gmail.com. Tá bom? Mas eu vou mandar essa informação lá também no e-mail. Eu vou mandar o link do vídeo do YouTube, as atividades e o e-mail para onde vocês vão mandar as atividades, tá certo? Ok. O seu próximo e-mail vai ser a apostila das atividades e o link? Isso. E o link da aula de amanhã também, né? Que eu vou criar a aula de amanhã também ainda. Tá certo? Tá sim, professor. Obrigada. Então tá jóia, gente. Bons estudos, sejam bem-vindos ao curso e vamos lá, até sexta, né? Até, obrigada. Tchau, professor. Um Muito abraço. obrigada. Diga. Nada. Até sexta. Até sexta, gente. Até. Não entendi. A gente só vai ter Tchau, aula professor. sexta? Obrigada. Não, até Obrigada, sexta que fala professor. assim, Boa né? tarde, galera. Nós vamos ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, entendeu? Ah, tá ok. Desculpa o mal entendido. Amanhã a gente se encontra. Amanhã tem aula. João, obrigado aí, viu, pela ajuda. E até daqui a pouco. A gente vai conversando. Tranquilo, professor. Só mandar mensagem lá pra gente organizar as coisas. Falou. Falou.